gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo de hoje, eu quero aqui ler alguns trechos, do livro Mais Esperto que o Diabo. O título é bem intrigante, E antes de começar a ler alguns trechos assim que eu achei super importante, eu quero fazer algumas considerações e no final vou estar lendo alguns comentários de todos vocês que vocês deixaram aqui nos vídeos, Eu vou estar lendo alguns comentários e fazendo algumas considerações. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Isso mesmo. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. E eu vou deixar aqui embaixo também o link do grupo Saindo do Vale, tá bom? Então, esse livro aqui, eu vou ler alguns trechos, Mais Esperto que o Diabo. Ele é um texto bastante intrigante. Confesso a todas vocês que no início eu tive um pouco de preconceito e até mesmo de receio, mas eu me surpreendi com o livro, me surpreendi. Por isso que nós nunca devemos julgar o livro pela capa, e contribuiu muito para a minha edificação, de tal forma que eu venho aqui compartilhar e fazer algumas considerações nesse vídeo. E eu quero ressaltar que o nosso primeiro livro de fé, de regra e de prática é a Bíblia Sagrada. Esse deve ser o primeiro livro que nós precisamos ler. Esse é o primeiro livro que nós precisamos ter na nossa cabeceira e ler antes dos outros, Precisamos ler para aprender, para abrir a nossa mente, para expandir. E uma das coisas que me chamou muita atenção, irmãs, nesse livro, eu vou ver se eu consigo deixar o link dele aqui embaixo. Uma das coisas que me chamaram muita atenção nesse livro é que o autor, ele escrevendo, ele vai falar que ele faz uma entrevista com o diabo, com o inimigo. Nós sabemos quem é o inimigo segundo a Bíblia Sagrada, que é um livro milenar, que passa gerações e gerações, ela não acaba. Nós sabemos quem é o inimigo. Segundo a Bíblia Sagrada, o inimigo, ele veio para roubar, matar e destruir. A nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra os principados, as potestades, os dominadores do mal. E nesse livro aqui, irmãs, Mais Esperto que o Diabo, o autor ele vai entrevistar, eu vou até reler esse livro, ele vai entrevistar o diabo, o inimigo. E ali ele começa a fazer algumas perguntas para o inimigo. Raquel, como que ele vai responder essas perguntas? E ali, irmãs, eu me deparei com algumas situações muito interessantes nesse livro, que a Bíblia já fala. Por exemplo, nesse livro, o inimigo ele fala que ele atua muito na mente. Na mente, irmã Raquel, na mente, Na mente, na mentalidade. Ele fala também que ele atua muito na alienação. Mas Raquel, e essa parte que eu vou ler, um pouco aqui com todos vocês e vou fazer alguns comentários, tá bom? Eu vou fazer alguns comentários e depois eu vou estar lendo, alguns comentários de todos vocês. Mas vamos lá, eu quero ler aqui segundo o dicionário, que é alienação. Alienação é uma pessoa que ignora o conhecimento de qualquer coisa. Isso aí sou eu que estou falando, mas eu vou ver aqui segundo o dicionário.
Alienação, dentro da minha visão, é uma pessoa... O que é uma pessoa alienada? É uma pessoa que não busca conhecimento de nada. Uma pessoa que não se informa. Já viu aquelas pessoas que têm opinião... os achismos. Eu acho que é isso. Mas não busca, né, o conhecimento. Deixa eu colocar aqui, ó, significado de alienação. Ele vai falar para nós de uma forma de alienação. E eu vou falar direitinho aqui para vocês. O que é alienação? Ato ou efeito de alienar-se. Alienação, alinhamento, alienamento. Transferência para outra pessoa de um bem ou direito. Aí ele fala, né? Estado resultante de abandono ou privação de um direito natural. Processo em que a consciência se torna estranha a si mesmo, afastada de sua real natureza. Segundo o marxismo, a filosofia marxista, a alienação é o processo em que o ser humano se afasta de sua real natureza, torna-se estranho a si mesmo, pois os objetos que produz passam a adquirir existência independente de seu poder antagônica aos seus interesses. Então, alienação vem do latim alienation onis, e alienação é transmissão do direito de propriedade ou delírio. Então, vamos lá, irmãs. Eu quero aqui ler. Aí tem outros conceitos aqui também. Logo depois de ler alguns trechos, né, aqui, eu quero ler alguns comentários, tá bom? De todas vocês. Eu vou estar lendo aqui alguns comentários de todas vocês daqui do canal. Então, vamos lá. Aí ele fala sobre a alienação aqui no capítulo 4. Ele vai entrevistar, né? Vai falar. Diga-me, qual o primeiro truque mais inteligente, aquele que você usa para capturar o maior número possível de pessoas? O inimigo falando, né? A resposta do inimigo. Se você me forçar a revelar esse segredo, isso significará a perda de milhões de humanos que hoje habitam o planeta Terra e ainda milhões que estão por nascer. Eu lhe imploro que lhe permita passar por essa questão sem respondê-la. Aí ele pergunta, então, diabo, você está com medo de uma simples e humilde criatura humana? Isso está certo mesmo? Aí o inimigo fala, certo, para mim não está, mas é verdade. Você não tem necessidade de roubar a minha ferramenta mais importante de trabalho, ou seja, a alienação, ela é a ferramenta mais importante de trabalho do diabo. Aí ele fala aqui, por milhões de anos dominei as criaturas humanas por meio do medo e da ignorância. Olha só, irmãs. Aí você vem e pensa em destruir ele falando, inimigo. Aí você vem e pensa em destruir as minhas armas, fazendo com que eu conte como as uso contra as pessoas? Você nem se deu conta de que pode me forçar a revelar meus segredos. Perderei a minha vantagem e o meu poder sobre as mentes que porventura lerem essa confissão. Você não tem compaixão. Onde está o seu senso de humor? Você não sabe brincar. Ou seja, o próprio inimigo aqui, ele admite que durante muitos anos, né, ele atua por medo e por ignorância. Já viu aquelas pessoas que têm medo de tudo? Já viu aquelas pessoas que têm medo de tudo? Irmã Raquel, pessoas que têm medo de tudo. Tem medo de andar de bicicleta na rua, tem medo de andar de patinete, tem medo de andar sozinha, sozinho. Irmãs, tem medo de tudo.
Agora, lógico que existe um medo no sentido de precaução. Isso aí eu já vejo como uma precaução, por exemplo, né? Vou citar aqui alguns exemplos. Você vai dirigir, você utiliza o cinto de segurança como medida preventiva. Você vai mergulhar, você está em um lugar, você vai mergulhar em alto mar, você vai se utilizar daquela roupa especial, do balão de oxigênio, você vai se utilizar de uma máscara, de um óculos. Aquilo ali são medidas protetivas, né? Então, o medo no sentido de medidas preventivas ou protetivas, irmãs, isso é muito bom. Porém, essas pessoas que têm medo de tudo, irmãs, medo de tudo, tem medo. Isso não é normal. Não é normal. Aí ele fala aqui, né, que ele se utilizou dessa ferramenta durante anos. Olha o que ele fala. A arma mais poderosa que tenho sobre os humanos consiste em dois princípios secretos de controle mental. Primeiramente, falarei sobre o princípio do hábito, por meio do qual eu silenciosamente entro no recôndito das mentes das pessoas. Operando por esse princípio, estabeleço. Gostaria de evitar o uso dessa palavra, o hábito de se alienar. Quando uma pessoa começa a se alienar em qualquer assunto, ela se dirige diretamente para as portas do que vocês, seres humanos, chamam de inferno. Ou seja, ele se utiliza muito de hábitos, né? O inimigo, ele se utiliza muito de maus hábitos. Por exemplo, como assim, irmã Raquel? Você comer mal, frituras, gorduras, se encher de açúcar. Irmãs, isso é mau hábito. Porque você tem o poder, Deus te deu o poder de controlar a matéria através do governo do Espírito. Como que eu governo o Espírito, irmã Raquel? Através do jejum e da oração, que eu falo tanto aqui no canal. Se você tem dificuldades, se você não consegue orar, se você não consegue jejuar, eu deixo aqui embaixo, né, o link do grupo Saindo do Vale. Se você tem dificuldade, se você está passando por essa situação, irmãs, a pessoa não se exercita. A pessoa não faz uma caminhada, não faz uma corrida, não faz um alongamento. Isso é um mau hábito. E o inimigo, ele age muito nos maus hábitos. Tem pessoas que vão fazer o alimento, a comida, pessoas que se alimentam, não comem uma fruta, não comem um legume, enche, né, a comida de sal e fica aquele algo assim bem salgado. Isso é um mau hábito. E o inimigo, ele se utiliza muito de maus hábitos, como ele próprio ele fala aqui. Daqui a pouquinho eu vou ler aqui alguns comentários de todos vocês. Eu só vou falar aqui mais um trechinho aqui do livro. Aí ele fala aqui, né, ele entrevistando, né, falando com o inimigo, né. Defina a palavra alienação e conte-nos exatamente o que ela significa. Aí ele fala, o inimigo, o diabo, né. A melhor definição que posso dar para a palavra alienação é afirmando que todas as pessoas que pensam por si mesmas nunca se alienam. Olha só, pessoas que pensam por si mesmas nunca se alienam. Irmãs, nós precisamos ter a capacidade de pensar por nós mesmas. Eu, você, nenhum de nós somos capazes, precisamos formular opiniões. Tem gente que aceita tudo, que fica como massa de manobra. Não, irmãs, né? Aceitar tudo é você começar a interrogar. Não, peraí, por que a vida dos meus pais é assim, a minha tem que ser igual? Não. Mas por quê? Será que isso tá certo? Será que não tá? É você fazer perguntas, né? Olha aqui, ó. Pensam por si mesmas, nunca se alienam. Enquanto aquelas que não pensam o mínimo possível, são as chamadas alienadas. Um alienado é aquele que se deixa ser influenciado e controlado por circunstâncias externas à sua mente. Ele prefere deixar que eu ocupe a sua mente e use o seu intelecto do que ter o trabalho de pensar por si mesmo.
O alienado é aquele que aceita qualquer coisa que a vida lhe oferece, sem julgar ou lutar por aquilo que quer. Porque, na verdade, ele não sabe o que quer da vida e gasta boa parte do seu tempo tentando justamente descobrir isso. Um alienado emite opiniões, mas elas não são suas. A maior parte delas provém de mim, olha ele falando. O alienado é aquele que é muito preguiçoso para usar o seu próprio cérebro. E essa é a principal razão de que porque eu consigo assumir o controle de seus pensamentos e plantar as minhas ideias na sua mente. Olha só, irmãs. E eu comecei esse vídeo aqui, né, falando sobre... eu comecei esse vídeo, irmãs, aqui no canal, falando sobre essa questão de tomar decisões, de ter um direcionamento, né, de Deus, de ter um direcionamento da parte do Deus Todo-Poderoso. E esse, acho que foi no outro vídeo que eu comentei, que eu falei sobre jejum. Irmãs, precisamos ter uma direção na vida. Quem tem direção na vida não fica perdido. E isso vem, muitas das vezes, essa direção vem através do jejum e da oração, buscando em Deus. Amém? Eu quero aqui ler alguns comentários de todos vocês no canal. Quero agradecer, né? Aproveitar aqui e agradecer. Quero agradecer a todos vocês que sempre deixam os comentários. Então, no vídeo, Relato da Sandália, a Silvia Helena, obrigada, irmã Silvia, pelo seu comentário. Ela fala assim: bom dia, Raquel Mariana. Eu acredito, aconteceu comigo. Comprei uma moto, fiquei 5 anos pagando prestação da moto. Eu já falei em outros vídeos do seu canal, falou mesmo. Eu andando com a moto, eu olhava para a moto e via um demônio. Eu achava que era da minha cabeça, irmã Raquel. Muitas vezes Deus me mostra coisa que só eu ignoro. Só que eu ignoro. Chamei o pastor e a esposa dele, vieram na minha casa, oraram e ungiram a minha moto. Graças a Deus não vi mais nada. E orei muito para Deus me dar condições de comprar, porque trabalho longe. Então, existem regiões, né, que a moto ela é uma bênção, que ela facilita você chegar, né, lá no seu trabalho, o que você precisa fazer. A motocicleta ela é uma bênção, né? A moto, né, um meio de transporte, todos eles são uma bênção. E sempre quando adquirir um objeto, quando você adquirir um objeto, algo que seja usado, é bom você lavar muito bem, né? E consagrar mesmo ao Senhor, estender as mãos, bater assim um pouquinho. Senhor, é de ti, Senhor. Se puder ungir suas mãos, se você não tiver assim um líder espiritual, uma líder espiritual, um pastor, uma pastora, você mesma pode fazer, né? Ungindo as suas mãos, consagrando ao Senhor e ungindo e ordenando que aquele bem ou aquele algo é do Senhor, tá bom? E que veio para ser bênção na sua vida. Então, no vídeo, portas onde o mal entra na sua vida e na sua casa. A Rebeca Feitosa, obrigada, viu, irmã Rebeca? Ela fala assim: a paz do Senhor, irmã Raquel, esse livro da Joyce Meyer realmente é muito bom. Tudo está na nossa mente, temos que mudar a nossa mente para o bem. Seus vídeos são muito edificantes. Amém, amada. Tudo começa aqui no campo da mente. Eu estava lendo aqui o trecho do livro, né? Mais esperto que o diabo. Eu estava aqui lendo o trecho do livro e fala sobre isso, que o inimigo, ele atua muito nessa questão da mente, da alienação, de você não pensar por si mesmo. No vídeo sobre a acumulação de coisas dentro do lar, o Ronildo Moraes, obrigada, viu, irmão Ronildo? Irmão Ronildo. Ele fala: graças aos seus vídeos, depois de muito tempo de dificuldade, estou conseguindo destralhar minha casa, agradecido. Amém, amém. Deus abençoe. É importante você destralhar, tirar,
Porque quando você retira, além da limpeza, do bem-estar, você está retirando para dar lugar ao novo e você está praticando desapego. E isso é algo que desbloqueia muito a prosperidade no mundo espiritual. No vídeo, nesse mesmo vídeo sobre a acumulação de coisas dentro do lar, tem uma pessoa aqui, eu acredito que seja um homem, para fechar, né, aqui, né? Eu acredito que seja um homem. Porque aqui não tem um nome, só tem um título, as 5 curiosidades sobre a Copa. Ele fala assim, eu imagino que seja um irmão, ele fala assim: como saber se blasfemei ou cometi pecado de blasfêmia? Como faz para saber se atribuir algo ao diabo como os fariseus? Como faço para o Senhor mostrar se eu disse as palavras que os fariseus disse? Para o Senhor mostrar que estou cometendo ter acusado Jesus. Eu acredito que o tema que ele quis dizer tem o Zezo também, que está nessa mesma linha, Zezo Souza. Ele fala assim: irmã, do nada na minha mente veio uma revolta e xingamento contra o Espírito Santo. Isso daqui é a presença, irmãs, esses 2 comentários. Isso daqui indica a presença maligna, presença de demônios. Os demônios, eles atuam muito na mente e atuam no coração. Para isso você precisa primeiramente pedir perdão, fazer jejum e oração, pedir perdão a Deus, pedir perdão ao Espírito Santo, ler na palavra, porque nesse comentário aqui anterior, irmão, isso aqui é falta de palavra, eu imagino que seja um irmão, ele fala assim: como saber, como que eu faço para o Senhor mostrar que eu falei as palavras que os fariseus dizem? Para o Senhor mostrar como o fato de eu ter acusado Jesus. Palavra, tá faltando palavra aqui, falta palavra. Os fariseus, a todos os instantes, eles queriam acusar Jesus, pegar Jesus em alguma falha. E quando você lê e você conhece as escrituras, você começa a ter direcionamento ali do texto geral, do apanhado geral. E para que você venha ter certeza, viu? Você precisa estar lendo a palavra, meditando na palavra. Irmãs, e libertação começa pela palavra, não é um capítulo, 2 não, no mínimo 20 capítulos. Mas o ideal são 40 capítulos por dia. Por quê? Porque ela vai limpando, ela vai regenerando através da lavagem da água da palavra. Tá bom? Que Deus abençoe. Paz.